Kate, ouvimos também Ella Mai com o tema She Don't, ao lado de Ty Dolla. Ouvimos também Growing Pains de Alicia Cara. Vamos agora conversar, como já havia dito logo no início deste Teu Tardes de Março, vamos falar sim sobre saúde mental. E temos aqui a nossa convidada especial, a doutora Palmira Santos, ela que é psicóloga clínica, e hoje vai sim falar-nos de perturbações de personalidades. Afinal de contas, o que é perturbações de personalidade? Será que podemos assumir que um psicopata e uma pessoa que tem estas convidada no nosso Facebook de Rádio Mais. Doutora Palmira, bem-vinda a Rádio Mais. O que é, portanto, perturbação de personalidade? Olá, Kátia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, perturbações de personalidade ou transtornos de personalidade são aquelas alterações do ponto de vista mental e do comportamento que têm a ver com a forma como o sujeito, como a pessoa interage com o mundo, com o ambiente à sua volta, com as pessoas à sua volta, a forma como ele percebe este mundo, estas pessoas, a forma como ele se situa, como ele se posiciona, como ele entende, como ele interage, não é? Todos nós temos um perfil de funcionamento nesses termos, não é? Mas há pessoas que têm extremos, ou para menos ou para mais. E quando estamos nesses extremos e saímos daquele meio termo onde estão os comuns mortais, né? Não vou falar de normalidade aqui, então já estamos a falar de transtorno de personalidade. Começa a ser transtorno, começa a ser perturbação, quando a forma de ser e de estar da pessoa traz problemas para si mesma e para os outros à sua volta. Porque eu posso ser um pouco mais tímida, um pouco mais extrovertida, posso ser mais ativa, sem que isso perturbe a minha maneira de funcionar. Mas quando estas minhas características já causam prejuízo nas coisas que eu tenho que fazer, nas minhas responsabilidades, no autocuidado, no cuidado para com o outro, aí sim estamos a falar de problema de saúde mental. Como identificar então estas perturbações de personalidade ou transtornos de personalidade? Olha, nós temos que pensar que são vários os desvios de personalidade, vamos dizer assim, não é? Podemos falar de uma personalidade obsessiva ou compulsiva, por exemplo, que é um dos mais famosos quadros dos transtornos de personalidade, porque tens o transtorno obsessivo compulsivo como tal, depois tens o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que é aquela pessoa que tem uma interação com o mundo que é muito rígida, que ela tem as suas próprias regras, tem comportamentos, hábitos e atitudes que são padrão e tem que seguir aquele ritual, aquela sequência, e se não seguir, então tudo passa a ser um sofrimento. E a verdade é que o sofrimento é maior porque as pessoas que estão à volta não vão seguir aquele padrão e ela vai criar sempre expectativas para que toda a gente siga aquela mesma regra. E as pessoas não estão para seguir a regra, né? E o sujeito está à espera que o mundo se ajuste ao seu ser e não o contrário. Porque o normal é a gente se adaptar ao meio. Né? Podemos pensar também num tipo de personalidade antissocial, vamos dizer assim. Uma pessoa que tem muita dificuldade de seguir as regras da sociedade, uma pessoa que não tem limites, uma pessoa que se sente acima de todas as regras, de todas as leis, chegam mesmo a dizer: as leis não se aplicam a mim. Não é? É muito difícil conviver com uma pessoa destas e é muito difícil essa pessoa conviver com o mundo. É difícil e perigoso ou só é difícil conviver com esta pessoa? É difícil e perigoso, porque Por a maior parte das pessoas com um transtorno de personalidade antissocial transformam-se em criminosos, delinquentes, não é? Muitas vezes, quando a intervenção é feita desde muito cedo, consegue-se endireitar o pepino, vamos dizer assim, e consegue-se de alguma forma que esta pessoa tenha algum ajustamento e tenha algum autocontrole. Mas, por via de regra, o transtorno de personalidade antissocial é um padrão característico das pessoas delinquentes, né, que têm problemas com lei, problemas com a justiça. Né? Boa parte dos criminosos que a gente vê aí na praça não vão pilhar galinhas por necessidade de encher a barriga. Né? É porque têm esta dificuldade de seguir regras, de viver e conviver socialmente com os outros dentro das mesmas regras. Né? Mas quais são as causas para estas perturbações de personalidade?
Olha, se pensarmos no conjunto dos transtornos de personalidade, e aí não vamos pegar só nos mais graves, que é o transtorno antissocial, por exemplo, vamos pegar em todos os outros, desde os mais leves, que tem a ver com os traços de personalidade, que era o que eu estava a dizer, com a maneira de ser da pessoa. Temos que pensar, por exemplo, ser tímido ou extrovertido, não é? É um perfil de personalidade, é um traço de personalidade. Ser uma pessoa mais ativa ou uma pessoa um pouco mais pacata, ser uma pessoa mais dependente, que não consegue tomar decisões sozinha, por exemplo, né? Precisa de pedir opinião de um e do outro e pondera muito. Então, há vários quadros dentro deste grupo de patologias que são os transtornos de personalidade. E não há uma causa, de facto. Este aqui é o grande problema. Não é como as doenças orgânicas, que tens uma infecção, por exemplo, e vais desenvolver determinado conjunto de sintomas. Os transtornos de personalidade, eu diria que é o tipo de perturbação mental que começa desde a infância. Pequenos sinais vão ficando, vão ganhando espaço, pequenos traços de personalidade vão amadurecendo. Uma pessoa com um transtorno de personalidade dependente, por exemplo, desde a infância você já nota que é uma pessoa que não tem iniciativa, que não consegue tomar decisões, que não consegue correr atrás e resolver coisas e fazer planos e executar. E quando chegamos na adolescência, estas características começam a assumir uma dimensão muito grande, ou seja, a forma de ser da pessoa vai se cristalizando, vai se formatando desde a infância, e na adolescência ela vira estanque. Quando entramos na idade adulta, é aquela tua maneira de ser. Todos nós temos uma maneira de ser. Quando é patológico mesmo, e não há uma causa. Pode pensar, por exemplo, não, a pessoa sofreu um trauma muito grande e desde então ficou uma pessoa fechada. Até pode ser, mas para que a pessoa fique fechada é preciso que já tenha havido alguns antecedentes ao longo da vida, porque várias pessoas neste mundo sofreram traumas e nem todas ficaram fechadas. Exato. Como é que os médicos podem identificar se uma pessoa tem ou não perturbações de personalidade ou transtornos de personalidade? Bom, em primeiro lugar, a pessoa tem que vir à consulta, não é? Por via de regra, as pessoas só vêm à consulta quando começam a sentir-se mal. E num transtorno de personalidade, se partirmos do princípio que no conceito que eu falei lá atrás, a pessoa acha que os outros é que estão errados, o mundo é que está errado, eles é que têm que mudar e não eu estou certo. Então, muito dificilmente esta pessoa virá à consulta. O que é que faz essa pessoa vir à consulta? É o meio à sua volta. Quando as pessoas das suas relações começam a chamar-lhe a atenção. Quando perde o emprego, por exemplo, por causa da maneira de ser, está sempre a implicar com os outros, por exemplo, né? Ou está sempre fechado, ou não consegue tomar decisões e vai perdendo oportunidades. Quando tem problemas dentro de casa, com a família. Então, estas pessoas das relações vão começar a ser um reflexo dos prejuízos que o sujeito vai ter por causa da sua maneira de ser. Só nestas circunstâncias é que os sujeitos, alguns, não todos, infelizmente eu diria que a minoria, procura ajuda. E quando vem procurar ajuda, a queixa é: as pessoas não me entendem. É difícil assumir que eu estou errado, porque há uma convicção muito clara na cabeça do sujeito de que a forma como ele está a lidar com o mundo e com as pessoas é correta, as pessoas é que estão a agir mal com ela. Agora, como ajudar esta pessoa que acha que ela é que está correta, os outros é que não estão? Os outros é que precisam, sim, ter este diálogo com o psicólogo, é que precisam, sim, de um tratamento? Nós só conseguimos ajudar, de facto, quando o sujeito começa a ter consciência, a ganhar consciência de que ele precisa mudar. Então, o primeiro grande desafio do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta é conseguir que esta pessoa ganhe consciência de que a sua maneira de ser, a sua maneira de interagir com as pessoas e com o mundo está a trazer-lhe prejuízos. Nem vamos começar por dizer que a tua forma está errada, porque é ele, é a sua essência. Mas a forma dele ser está a trazer-lhe prejuízos. Daí para frente é tentar chegar a um meio termo, encontrar formas de como, com a sua maneira de ser, conseguir encontrar equilíbrio na relação com os outros, na relação com o mundo. Porque eu não posso ser uma pessoa dependente a vida toda. Em algum momento eu tenho que ser capaz de tomar decisões. Então o próximo passo vai ser conseguir que aos poucos esta pessoa vá tomando as rédeas da sua própria vida e tome decisões. Eu não posso viver isolado do mundo a vida toda, né? Eu tenho que em algum momento socializar. Se o meu problema é um transtorno de personalidade que a gente chama esquizoide, né? Que me obriga a não querer estar com os outros, não me faz falta, eu estou bem sozinha, não quero socializar. Por que insistem que eu tenho que socializar com as pessoas? É diferente do antissocial. Aqui ele não quer socializar, ok? Ele está bem assim, mas as pessoas que estão à sua volta sentem isto. Então o segundo passo é este, é conseguir convencer a pessoa que
é preciso ceder em algumas coisas, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, porque ninguém nasce, ninguém morre sozinho, né? É preciso interagir de alguma forma, e a nossa relação com o mundo e com as pessoas pode nos trazer prejuízos pessoais muito grandes. Exatamente. A doutora esteve aqui a dizer que geralmente as pessoas que têm perturbações de personalidade são aquelas pessoas que acham que os outros é que estão errados, os outros é que querem fazer mal aos outros, a ele, a si. Mas surge aqui uma questão. Depois dessas coisas todas, essas dificuldades de relacionar-se com outras pessoas, as pessoas às vezes ficam um bocadinho meio fechadas. Será que as pessoas que têm estes problemas de personalidade cometem mais facilmente o suicídio? Depende. Não posso afirmar que todas as pessoas com transtorno de personalidade têm depressão, por exemplo, ou ficam num desespero tal que acabam por cometer o suicídio. O que acontece muitas vezes é que a perturbação de personalidade por si pode trazer no sujeito dificuldades de interação. Muitas vezes eles vivem com esse seu perfil sem que isso lhes traga grandes prejuízos, né? Conseguem encontrar o ponto de equilíbrio sem chegar a extremos patológicos tais que é preciso fazer uma intervenção psiquiátrica como tal. Os casos que desenvolvem uma depressão porque não estão a conseguir gerir, porque não têm apoio, porque não sabem onde procurar ajuda clínica, estes sim têm um risco acrescido de chegarem a cometer suicídio. Perdão, porque eles próprios terão dificuldade de compreender o que se está a passar. Por que o mundo todo está contra mim? Já não encontro nenhuma solução. Se calhar, se eu desaparecer, as pessoas vão ficar todas melhores, né? E talvez essa seja a melhor solução, mas não é. Porque o sujeito precisa ganhar consciência de que o problema não são as pessoas, não são as pessoas que estão contra ela. Ela tem que ser capaz de fazer uma autoanálise. É verdade, sim. Há uma probabilidade grande de haver uma depressão associada ao transtorno de personalidade. Qualquer um deles pode ter uma depressão associada, mas o transtorno de personalidade como tal não é uma das patologias dos quadros psiquiátricos mais propensas ao suicídio, só mesmo nos casos extremos. E qual é a faixa etária que tem mais estas perturbações de personalidade? Bom, é um transtorno da fase adulta, né? É um transtorno mental predominantemente do adulto, mas tal como eu disse, os traços de personalidade vão se formando desde a infância. Vamos pensar numa criança birrenta, aquele tipo de criança que vai com a mãe no supermercado, quer um doce, e se a mãe disser não, ela vai se jogar no chão, vai fazer aquela birra, aquele chororô todo, não é? É um traço que está lá, mas não é uma perturbação de personalidade, não é um transtorno de personalidade. Porque é preciso que a maneira de ser do sujeito, de interagir com as pessoas, esteja definitivamente, não é, enquadrada, né, e passa a ser aquela forma de funcionar. A criança birrenta, com um pouquinho de orientação dos pais, um pouquinho de treino comportamental, de vez em quando uns castigos e não sei o quê, e uns reforços das coisas positivas, esta criança poderá mudar a sua maneira de estar, não é? A sua maneira de interagir com as pessoas, de conseguir o que quer, por exemplo. Mas no adulto, não. Um adulto birrento é um adulto birrento, e já vimos muitas situações dessas. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade mais dominante, não é? Pode achar que as pessoas que estão com ela têm que fazer as coisas do seu jeito. Vê-se muito nas relações conjugais. Uma pessoa com esse transtorno de personalidade provavelmente ia dar-se lindamente com uma pessoa com um transtorno de personalidade dependente. Eu mando, tu obedeces, porque ela está habituada a obedecer, não é? Ela ou ele, né? Mas se encontrar um parceiro ou uma parceira que também tem a sua autonomia, não é? Esta posição de querer dominar, comandar o tempo todo, não vai dar certo, não é? Vai haver conflito o tempo todo. E o que vai acontecer é que essa pessoa vai passar a vida toda de relação em relação, sempre convencido de que os outros é que estão a funcionar mal. Mas é a sua atitude, a sua maneira de ser, de querer comandar, impor sempre a sua vontade ao outro, que faz com que ele não tenha vínculos suficientemente fortes. E não é só na relação conjugal, é na relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, com os colegas de trabalho, que ele vai achar que ele tem sempre razão, que os outros têm que fazer aquilo que ele quer porque ele é que está certo. Então, é muito difícil conseguires mudar um adulto birrento, porque ele não vai perceber que está a fazer birra.
Eu já estou a ficar com medo, porque eu acho que sou uma adulta birrenta quanto aos relacionamentos. Mas enfim, estamos sim a falar sim, deste tema que é muito interessante, que é exatamente perturbações da personalidade. Este mal que é mais que acontece mais com os adultos, não é verdade? Mas durante a infância tem lá um fiozinho que diz que esta criança pode sim ter transtornos de personalidades lá mais para frente. Mas agora a pergunta vem. Um Consciência, a pessoa funciona, não é? Eu sei que tem essa minha maneira de ser, os outros não querem mudar, eu também não vou mudar. Tenho consciência de que sou uma pessoa, vamos dizer, difícil. Num caso de esquizofrenia, não. A pessoa com esquizofrenia, vou pegar outra vez este exemplo do transtorno de personalidade, em que a pessoa acha que os outros têm que fazer o que ela quer. Num quadro esquizofrênico, a pessoa vai ter um delírio de grandeza, né? Eu vou achar que sou o PCA da HCB e, portanto, preciso de um avião agora para ir para Tete porque tenho que tomar decisões lá e vocês todos têm que me obedecer. Ou numa dimensão mais pequena. Estamos aqui, não é? Tu estás na tua posição a dirigir esta entrevista e eu começo a achar que tu só estás aqui a entrevistar-me porque tens outros interesses. Eu já estou a desconfiar. Eu não sei porque é que ela quer-me aqui. Ela está a tirar proveito de mim, não é? E começa a criar ideias em relação a isso, que a minha relação contigo vai ficar totalmente prejudicada. Não é? Não porque eu quero impor a minha vontade, que é no caso do transtorno de personalidade, ou porque sou dependente, ou porque sou mais depressiva, ou mais extrovertida, aí é a minha maneira de ser. Aqui não. Na esquizofrenia, eu tenho uma ideia delirante, uma crença irredutível, não é? Baseada em factos nenhuns, porque não existe nenhuma base para isto, e vou atribuir à pessoa ou ao contexto elementos que não existem, e a partir daí construir uma realidade paralela. No transtorno de personalidade, a realidade é esta. Eu é que estou mal enquadrada nesta realidade. Na esquizofrenia, não. Eu crio uma realidade totalmente diferente. Eu sou a primeira-dama da República, não é? E vocês todos devem-me respeito e têm que me tratar como tal. E assim tem que ser. E assim tem que Senão serão problemas. Muito graves. Doutora, a depressão crónica pode conduzir a transtornos de personalidade? Bom, a depressão crônica é um quadro completamente separado, não é? Mas um quadro persistente de depressão, que é o que a gente chama de distímia, por exemplo, pode levar a um modo de funcionamento do sujeito, não é? Que se confunde com as características de um transtorno de personalidade, não é? Porque o que é que vai acontecer num quadro mais prolongado de depressão? O sujeito passa a funcionar daquela maneira, menos reativo, mais passivo, não toma iniciativa, não tem energia, não sente prazer por nada, e aquilo passa a ser a sua maneira de ser. Ele não interage com as pessoas, porque uma pessoa com depressão não tem vontade, não tem a força de sequer para ir interagir com as pessoas. E isto são características que também encontramos em alguns quadros de transtornos de personalidade. Não necessariamente um transtorno depressivo vai se transformar num transtorno de personalidade, mas um influencia o outro. Tanto uma pessoa com transtorno de personalidade pode se tornar depressiva, como uma pessoa depressiva pode ficar com um quadro de funcionamento, não é? Em termos de personalidade, que se parece com um transtorno como tal. E isso às vezes é um bocado complexo, porque quando temos que fazer a intervenção, temos que agir como se fosse uma comorbilidade, não é? Temos que tratar como se fossem os dois quadros. Dependendo da intensidade dos sintomas de cada um, é preciso verificar em primeiro lugar qual deles surgiu primeiro. Esta pessoa está a desenvolver um quadro depressivo e agora mudou a sua maneira de ser e de estar, ou esta pessoa já tinha um quadro de personalidade que estava ali muito patente e agora começou a ficar também depressiva. Habitualmente temos que tratar como comorbilidade, como se fossem duas patologias, e tratar para as duas. Por sorte, em algumas ocasiões, a medicação para ambas vai ser a mesma, então não temos que andar com muitos medicamentos. Mas é possível, sim, que uma influencie a outra e vice-versa, e que as duas convivam durante muito tempo juntas se não for feito o tratamento. Portanto, uma pessoa que se irrite facilmente, que se zangue facilmente com os colegas, com os familiares, pode-se dizer que essa pessoa também tem transtornos de personalidade? Pode sim.
não é? O que faz de nós seres humanos racionais é uma dose grande de autocontrolo, não é? Eu nem em casa posso me dar ao luxo de me zangar facilmente com toda a gente, porque cada uma das pessoas com quem eu interajo merecem respeito, merecem algum cuidado, não é? Não é porque eu estou numa posição ou noutra que eu vou me sentir no direito de agredir, porque isso é uma agressão, não é? Psicológica, verbal, não deixa de ser agressão. E uma pessoa que não tem este autocontrole, que tem um padrão de comportamento, que passa regularmente por esse tipo de comportamento, já estamos a falar de um transtorno de personalidade, porque ela tem dificuldade de interação com as outras pessoas, é uma pessoa que está sempre em conflito com o outro. E, na verdade, se formos avaliar, não é, as causas desses conflitos, provavelmente vamos perceber que não há nada ali que não se pudesse corrigir ou tratar de uma forma mais amigável ou diplomática. Se a pessoa não consegue ter esse autocontrole, esse discernimento, de ter essa interação com as pessoas de uma forma mais pacífica, mais educada, então esta pessoa não tem esta capacidade e provavelmente tem um transtorno de personalidade. Partindo agora para a nossa realidade, quais seriam os fatores que podem levar as pessoas a terem este tipo de transtornos de personalidade? É como eu disse, não há uma causa assim como tal, sobretudo não há uma causa ambiental ou uma causa externa que leve as pessoas a desenvolverem um transtorno de personalidade, e também não está aprovado que seja que haja uma causa genética ou biológica. As pessoas simplesmente desenvolvem uma maneira de ser e de estar consoante os diferentes traços de personalidade que todos temos, porque existe um leque de traços de personalidade e nós vamos desenvolvendo mais ou menos uns e outros, né? Como eu disse, são dois extremos, né? Para cada um dos traços. Ou eu sou mais para tímida, ou sou mais extrovertida, ou sou mais enérgica, ou sou menos enérgica, eu sou mais sociável ou menos sociável. Então, o conjunto disto vai fazer a nossa personalidade. O contexto pode favorecer, não é, a afirmação de alguns desses traços. Tal como no exemplo que eu dei, se tem uma criança que tem problemas de comportamento e eu, como adulto educador, não consigo ajudar esta criança a gerir essa maneira de ser, a tolerar melhor as frustrações, a respeitar o outro, esses traços negativos vão se aprimorando, vão se agravando ao longo da vida e chega a uma determinada altura que isso vai trazer problemas para o sujeito, porque esta vai ser a sua maneira de funcionar. Aí é problema. Então, o ambiente não é propriamente a causa do transtorno de personalidade, mas pode favorecer o desenvolvimento de um ou outro traço da personalidade. Será que estes pontos todos que a doutora disse são os pontos chaves para identificar que esta pessoa tem sim transtornos de personalidades, como por exemplo a irritabilidade, a zangar fácil e alguns pontos negativos de algum comportamento que cada indivíduo tem? Podemos dizer que estas são uma forma mais fácil de identificar que esta pessoa tem estes transtornos de personalidade? Podemos dizer sim. Tem que pensar que quando falamos de transtorno de personalidade, estamos a falar de comportamento, de atitude, de maneira de ser e de estar. A forma como o sujeito lida com os outros, a forma como o sujeito lida com o meio ambiente, a forma como o sujeito lida com as coisas. Eu, por exemplo, se tiver uma personalidade antissocial, eu posso simplesmente estragar esse microfone porque me apeteceu. É a forma como eu lido com as coisas à minha volta. Eu não tenho o cuidado pelos bens meus e dos outros. Não é? Não tenho o cuidado com as pessoas. Não tenho cuidado com tudo que está à minha volta, com o meio ambiente até, com o ar que a gente respira. Mesmo que isso me vá trazer prejuízo, mas naquele momento dá-me prazer fazer isto, destruir, pronto. Ou o contrário, ser extremamente zeloso, extremamente cuidadoso, que ninguém pode entrar aqui, senão vão infectar isso tudo. É complicado. Então, se queremos perceber a personalidade das pessoas, temos que ser observadores. Observar o seu comportamento, a sua atitude, a sua maneira de ser e de estar. Agora, como tratar estes distúrbios da personalidade? Bom, nos casos mais graves, só com medicação mesmo. Tá? Tem que fazer medicação, porque a forma de ser do sujeito atinge níveis tão graves que é prejudicial para si e para outros, que ele próprio já não consegue funcionar e depois começa a criar outros problemas, depressão, ansiedade, vem tudo junto. Em situações ainda mais extremas, pode até desenvolver quadros psicóticos, como os que falou há bocado da esquizofrenia, mas são situações mais raras e muito, muito graves. Nos casos mais leves, psicoterapia, né? É como eu disse, a primeira tarefa é conseguir que o sujeito compreenda o que é que se está a passar, porque a maior parte das vezes os sujeitos não sabem o
que aquela sua maneira de ser problemática, afinal, é um transtorno de personalidade e, como tal, tem tratamento. Não é? Não tenho que mudar a pessoa, mas ela tem que se compreender para conseguir ajustar-se ao contexto e aos outros que estão à sua volta. Nas situações intermédias, vamos associar psicoterapia com medicação, não é? Porque a combinação vai ser sempre muito mais duradoura de longo prazo, não é? Se fizermos só medicação sozinha nos casos moderados, por exemplo, pode ser que a longo prazo não funcione. Então, associar as duas é sempre a melhor estratégia. Bem, só para terminar, qual é o conselho que deixa ficar para aquelas pessoas que convivem com estas pessoas que têm problemas de personalidade, mas que não admitem que têm este mesmo problema, e para algumas pessoas que certamente durante a nossa conversa já perceberam, acho que eu sou esta pessoa. Qual é o apelo que deixa ficar? Bom, há um livro muito bonito que eu li há muitos anos, ainda estava na faculdade, o título é Como Gerir as Personalidades Difíceis. É um livro que arrola os vários traços de personalidade, os vários padrões de personalidade problemáticas, né? E como lidar com eles, como o próprio sujeito lidar com a sua maneira de ser e como os outros que estão à sua volta também podem lidar. A minha dica para os ouvintes, não é? Quer sejam eles pessoas com personalidade difícil ou pessoas que convivem com outras que têm personalidade difícil, procurem ser observadores e ver o que está a ser padrão na forma de ser e de estar. Se eu, por exemplo, vamos dizer que eu trabalho numa instituição e vivo mudando de setor, porque em cada setor onde estou há problemas, os colegas têm sempre problemas comigo. Será que são os colegas ou eu é que levo os problemas em cada local onde eu vou? Então preciso avaliar. Se calhar a minha maneira de ser é que está a precisar de ajuste e não os colegas. Porque se eu estiver num setor e houver problema, for para o outro e a coisa ficar bem, então até posso pensar que os outros é que tinham problema. Mas se onde eu estou acabo sempre por ter problemas, haverá algum traço de personalidade que eu preciso fazer uma autoavaliação e mudar. Se eu convivo com alguém que tem um problema de personalidade e eu já observei e percebi que esta pessoa nesse assunto é muito difícil, é complicado de lidar, eu tenho que ter a flexibilidade de tentar, por um lado, ajustar-me àquela maneira de ser e, na medida do possível, tentar fazer esta pessoa ganhar consciência para, veja lá, quando fazes assim, se calhar as pessoas não podem não gostar muito. Tentar, nas entrelinhas, achar caminho, ajudar a encontrar caminho. Evitem confrontar. Tu isto, tu aquilo, tu não devias isto não vai prestar. Não se esqueçam, esta pessoa está convencida de que ela está certa. Os outros é que estão errados. Bem... Eu começo a pensar que, aliás, agora não penso, agora tenho certeza que eu devo ter estes problemas de personalidade. Porque às vezes eu acho que eu tenho sempre razão e os meus amigos familiares não. Mas às vezes eu começo a pensar, não, é teimosia, teimosia. A teimosia é um traço de personalidade. É um traço. Por que é que somos teimosos? Se nos dermos espaço para analisar de maneira fria, um pouco mais distante, as situações em que estamos a teimar, muitas vezes, se calhar, vamos chegar à conclusão que, se calhar, nós não estamos tão certos assim, que, se calhar, a opinião do outro ali naquele momento era melhor que a minha. Mas, quando temos dificuldade de fazer esse distanciamento para analisar a coisa com mais frieza, estamos ali emocionalmente envolvidos, de cabeça quente ou não, é aquilo que eu decidi o que é, então já estamos a falar de um traço de personalidade patológico. Porque o meio termo é ser flexível, saber ouvir o outro, não é? Valorizar o que é de bom na opinião do outro, porque a opinião do outro pode não ser 100% certa, mas há ter uma outra coisa ali que se calhar tem razão, que se calhar juntado com o 10% da minha, que eu achava que era 100%, pode dar uma coisa melhor. Então, faça autoanálise, Kátia, por favor. E os ouvintes também. E os ouvintes também. E o Mariano também, certamente que ele vai sim fazer. Todos nós temos que fazê-lo. Todos nós temos que fazer uma autoanálise para sabermos se realmente temos estes problemas sobre a personalidade. E nós queremos nada mais, nada menos que o nosso amigo ouvinte, o nosso internauta, tenha uma qualidade de vida fantástica, porque não existe vida sem saúde mental. Para trás, então, a nossa conversa com a nossa convidada de hoje, a doutora Palmira Santos, e o nosso
nosso tema é exatamente perturbação de personalidade. Este mal que acontece frequentemente em adultos, mas que podemos identificar na fase quando nós somos crianças, né? Nas crianças, nos adolescentes, e se não tratados, pode sim ser um grande problema. Bem, a conversa fica aqui, mas o Tarde Demais continua até às 15 horas. Obrigada, doutora. Obrigada, até breve. Cátia. Obrigada, ouvintes. Prosseguimos com mais música. Desta feita vamos sim convidar esta angolana, Edmasi Maembe, cantando Moça Séria. Logo a seguir vamos sim tocar aqui as músicas Cada Terra, do projeto Âncora e também Geração de Ouro, para ouvir aqui na Rádio Mais.